A tempestade perfeita de Lula. Não havia dúvida em Brasília que Lula enfrentaria testes de estresse com o Congresso Nacional, nem que o resultado seria decisivo para o seu governo. Quem analisava a discrepância entre o discurso de campanha e a prática das gestões petistas também podia prever, sem grande dificuldade, que em algum momento a Frente Ampla, formada para derrotar Jair Bolsonaro, começaria a claudicar. Eu acho que a Malu Gaspar, sem perceber, acabou até por humilhar os colegas de trabalho dela, que ficam insistindo, né, que estão surpresos com o fato que o Lula, meu Deus, né, está abandonando a democracia. Mas continuando. Mas nem o observador mais pessimista poderia supor que a boa vontade política, né, com que Lula começou seu mandato, turbinado pelo dia 8, etc, tudo mais, degringolaria tão rápido. O governo ainda nem completou 6 meses e só na última semana já foi derrotado na votação do Marco Temporal das Terras Indígenas e sua proposta de reorganização da esplanada dos ministérios foi desfigurada. A imprensa está deixando claro que foi desfigurado. O que foi aprovado ontem está muito distante do que o governo queria. Especialmente na área ambiental, o grande diferencial de Lula que ajudou a ilustrar sua reputação de reconstrutor das instituições brasileiras. Calou-se quando os seguranças do Planalto agrediram a repórter Délis Ortiz em meio à confusão provocada pela tentativa de blindar o Maduro do acesso da imprensa, e acabou criticado por 4 outros presidentes latino-americanos. Ela só coloca 2, né? O do Uruguai e do Chile. Eu queria saber quem são os outros 2 que criticaram. A imprensa noticiou. Diante de tamanha confusão, o que mais perguntava, tanto no Planalto quanto na oposição, era o que teria levado, né, o Lula, no auge de sua experiência, no 3º mandato e reconhecido pelo tirocínio político, a cometer tantos erros em série. Como o Lula deixou as coisas chegarem a esse ponto. Tem cada vez menos paciência para a política do dia a dia de Brasília e parece convencido de que atingiu um status extraordinário. O Lula está convicto que vai ganhar o prêmio Nobel. Infelizmente, para Lula, o eleitorado está cada vez mais radical. Tradução. O eleitorado cada vez mais está informado do que está acontecendo no Brasil. Não cai mais em conversa mole e nem nas cortinas de fumaça. Mas a política de cada dia continua necessária, por mais repugnante que possa se apresentar. Negar isso não só não levará seu governo muito longe, como pode empurrá-lo para novas crises e tempestades. O Estadão ainda fez esse pequeno resumo. Lula acumula derrotas no Congresso. Veja 5 reveses impostos ao petista em 5 meses de Congresso. Desculpa, 5 meses de governo. Divisão da base, insatisfação de parlamentares e falha na articulação acentuam fragilidades do Planalto. Até brinca, né? O L era de Lira. E aí o que eu fiz a listinha. Ontem, 1 bilhão e 700, né, em um dia. Ontem, recorde. E o Estadão informa, né, 5 bilhões e meio no total. A esplanada foi desconfigurada, porque não foi do jeito que o governo queria. Aprovaram o MP que o governo falou que ia entrar em campo para lutar pela Marina Silva, pela Guajajara, pelo MST. A Casa Civil perdeu a inteligência. Eu acho que isso é um ponto que os petistas queriam demais. Briga entre petistas. Que eu tenho que saber que às vezes eu até esqueço, né? Que a gente falou mais cedo. Só para dar exemplo, o Zeca Disseu brigando com o Lindeberg, o Zeca Disseu mandando indiretinha pro Rui Costa, mandando indiretinha pro Padilha, o José Guimarães falando de repactuação de poder, já, quem sabe, se alçando a ocupar o cargo do Padilha. É cobra comendo cobra. Pior dia, segundo o consórcio, Miriam Leitão. Relações internacionais. Não tem medida concreta. Botei RI, né? Relação Internacional, RI. Sem medida concreta. A Argentina no Banco dos BRICS deu ruim. E além de tudo isso, no dia de ontem, ainda tivemos a história da falsificação do documento que a gente vai comentar agora, né? Mas diante de tudo isso, gente, vocês querem me fazer acreditar não que o Lira tomou em quadro, né? Porque a matéria que, sem sombra de dúvidas, ela teria que voltar por regra, né? O Toffoli teria que devolver dia 18, obrigatoriamente ele devolveu ontem. Ele agora foi o recado, viu? Ó! Ai, se o Lira ainda fosse bolsonarista, eu até caía nessa conversa, né? Pelo amor de Deus. A turma tem que parar de cair nos clickbait da esquerda. Mas vamos lá. Vamos lá. Ontem, senhorita Malu Gaspar, que matéria, viu? Acho que o Gonçalves Dias vai ter problemas. Ex-GSI de Lula falsificou relatório do dia 8 de janeiro enviado à Comissão de Inteligência do Congresso.
um conjunto de documentos da ABIN sobre o 8 de janeiro, que tinham sido entregues ao ministro, né, o grande ministro do Judiciário, exibidos nesta tarde aos parlamentares da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, promete incendiar a CPI sobre os ataques às sedes dos três poderes. Interessante, essa reunião, onde isso foi apresentado, foi secreta. Sigilosa, né? Não foi aberta, foi um negocinho fechado. Fico pensando, será que já sabiam que o teor era tão avassalador que falou, irmão, vamos chamar aqui, vamos conversar, porque vou dar um tempo aqui. Sabe, já brincaram de pique-esconde? Que o cara conta até 10, né? Tampa o olho, você tem 10 segundos pra você correr, depois eu vou atrás de você. É tipo isso. Ó, vou fechar aqui o olho, você tem 10 segundos, corra, monte sua defesa, porque vai arder. Vai arder. O material é composto por 2 relatórios sobre o episódio e a comparação entre esses relatórios. 2 relatórios. E aí mostra que o GSI de Lula, então comandado pelo Gonçalves Dias, porque agora é outro general que está no GSI, adulterou o primeiro relatório de inteligência enviado ao Congresso. E essa adulteração, né, uma falsificação, retirou do documento os registros de que o general foi informado por mensagens enviadas para seu celular dos crescentes riscos de tumulto e de invasão de prédios públicos. A informação foi confirmada à equipe da coluna por parlamentares que tiveram acesso nesta tarde aos 2 documentos numa sessão secreta da CCAI. Os documentos também deverão ser encaminhados à CPI do dia 8 de janeiro. Após a publicação da reportagem, o governo informou aos integrantes da comissão que levantará o sigilo dos relatórios, como revelou o Globo. Os parlamentares constataram que o primeiro documento, entregue à comissão no dia 20 de janeiro e assinado pelo diretor adjunto do general Dias, Saulo Moura da Cunha, não traz os 11 alertas que o ministro recebeu no seu próprio telefone entre dia 6 e dia 8 de janeiro sobre a movimentação dos atos. O primeiro relatório não mostra isso. Esse primeiro relatório ele foi do dia 20 de janeiro. Na época, quem estava à frente do GSI, o Gonçalves Dias. Foi o diretor adjunto dele que fez esse relatório e não tem essa informação. Só que esses mesmos alertas constam de outra versão do mesmo documento. O mesmo documento tem 2 versões. Uma que mostra os alertas, o outro não mostra. Enviadas pela mesma BIM, a mesma comissão, só que dia 8. Dia 8 de maio. Já sobre nova direção, já não era mais Gonçalves Dias, né? Agora com o GSI sob o comando do general Marco Antônio Amaro dos Santos. A primeira versão do documento foi enviada ao Congresso por requisição da própria CCAI. Parece que a CCAI estava suspeitando de alguma coisa, né? Falou, eu quero, deixa eu ver, qual material que vocês têm. Aí mandaram-se as mensagens. Não, Gonçalves Dias não sabia de nada. Já a segunda foi entregue por ordem do ministro do Judiciário, em resposta a um pedido da PGR. Lá vai a PGR. Na segunda versão do documento, assinada pelo atual diretor adjunto da agência, Alessandro Moretti, aparecem 11 envios de alertas ao celular do ministro Gonçalves Dias, incluindo 3 mensagens enviadas só a ele. E nós comentamos sobre isso. Lidas em sequência, elas não deixam dúvidas de que a percepção dos agentes de inteligência do próprio governo identificaram o risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. Diz o documento enviado no dia 6 de janeiro, às 7 horas e 40 minutos. Abre aspas. Destaca-se a convocação por parte de organizadores de caravanas para o deslocamento de manifestantes com acesso a armas e a intenção manifesta de invadir o Congresso. Outros edifícios da esplanada poderiam ser alvo das ações violentas. A gente comentou tudo isso. Teve outro ministro que também recebeu um alerta desse. Teve outro ministro, né? Vamos ver se a imprensa vai comentar. O general Gonçalves Dias pediu demissão depois que a CNN exibiu alguns vídeos gravados pelas câmeras do interior do Palácio do Planalto no momento da invasão. Aí depois fala as coisinhas, o que ele fez, etc. Tudo mais. E aí eu achei interessante que a Malu Gaspar,
ela afirmou com todas as letras, e ela fez questão de mostrar essa incoerência, que o Gonçalves Dias, né, o ministro, também negou em depoimento à Polícia Federal ter recebido os alertas. E vocês estão vendo, os alertas foram enviados. Quando o Gonçalves Dias concedeu o depoimento, que foi divulgado, a gente trouxe aqui, peguei até a nota CNN na época, na íntegra, a gente mostrou, fez a comparação com a matéria da Folha de São Paulo, que foi quem revelou em primeira mão essas mensagens, e falou, pessoal, e aí, será que o Gonçalves Dias está falando a verdade ou não tá? A Malu Gaspar está falando que ele negou sobre os riscos de invasão dos ataques no edifício 7 dos Três Poderes. O ministro continuou negando ter recebido os alertas na semana seguinte, quando a Folha de São Paulo publicou em primeira mão o conteúdo dos alertas. Foi uma segunda nota, porque a Folha de São Paulo lançou uma dias antes do depoimento. E aí? E aí? E aí? As negativas do ministro vinham intrigando os investigadores da Polícia Federal e os agentes da própria BIM. Olha só, gente, a Polícia Federal e a BIM não estavam entendendo porque o Gonçalves Dias estava negando. Mas, como é que você está negando? Tá maluco? Será que bebeu, sei lá, água sanitária? Que negócio é esse aí? Que conheciam apenas o conteúdo dos relatórios originais. Não sabiam que o material entregue ao Congresso havia sido adulterado. A polícia lá com o relatório, o cara recebeu e tá negando. E não sabia que o Congresso tinha recebido um relatório oposto. Não sabia de nada. A comparação dos dois documentos feita agora ajuda a esclarecer por que General Dias manteve a versão de que não recebeu nenhum aviso, né? O relatório de inteligência foi produzido pela BIM entre os dias 2 e 8 de janeiro e contém uma extensa tabela com 3 colunas. A primeira indica a data e o horário do envio, a segunda, o conteúdo das mensagens, e na terceira coluna aparecem os nomes, contatos de quem recebeu cada mensagem. Além disso, que eu acho que vai dar confusão para mais de metro, ainda sobre a CPMI do dia 8, ampliação de investigação da CPI é novo foco de tensão entre militares. O Gonçalves Dias é militar. O escopo das investigações que serão realizadas pela CPI do dia 8 passou a ser um novo foco de tensão entre integrantes das forças, ao receio de que membros da atual cúpula militar e que já tinham postos de destaque no governo Bolsonaro sejam convocados a depor caso apurações se estendam para 2022. Lembrando que Lula deu uma ordem expressa para sua base falando: não é para deixar que militares sejam convocados. Não dá para criar mais um foco de tensão nesse governo. O alerta acendeu na caserna com a chuva de pedidos de convocação de militares e a sinalização da relatora, né, a Elisiane Gama, de que as investigações vão abranger o período entre a derrota de Bolsonaro e os atos do dia 8. Né? A coluna, o senador Rogério Carvalho, diz que a comissão vai investigar o histórico dos ataques à democracia até estes culminarem na invasão dos prédios dos três poderes. A indefinição do período que estará na mira da CPI tem gerado apreensão entre parte dos militares da ativa e reserva, já que não há como definir quais integrantes podem ser convocados. E a nota ainda fala o seguinte: uma frente que preocupa a caserna é a apuração dos acampamentos em frente aos quartéis, que tiveram presença especialmente de militares da reserva e de seus familiares. Pegou na família, agora dói, né? Agora incomoda. Já pensou? Aí começa a dar uma olhada, outra e tudo mais. A gente comentou umas coisas sobre isso, né? Tá relatado. A primeira nota que eu acho que pontuava essa questão de família que tava na frente foi uma que saiu na Veja, pelo Robson Bonin. Eu lembro disso porque o slide eu coloquei, no mesmo slide de colocar isso daí que tinham familiares, um tweet do Breno Altman, o amigo do Dirceu, falando: nós estamos diante do melhor momento em toda a história para uma ampla reforma militar, né? Uma reestruturação do Estado, que é o que o PT quer fazer. E aí? Será que tu vai colocar pressão em cima do governo para não ir para cima? Será que o governo agora vai ter mais outro foco de tensão? Sem nem a CPI ter convocado ninguém? Eu espero que sim. Ainda a preocupação que a CPI divida ainda mais os militares da reserva, cuja maioria segue apoiando Bolsonaro, e os da ativa, que tem priorizado a conduta institucional.
Como informou a coluna, membros da reserva e ex-integrantes do GSI têm deixado evidente as críticas sobre a postura da nova cúpula militar. O Tomás parece que foi escolhido a dedo, né? Amigo do FHC. A avaliação desse grupo é que o comando, na busca de um alinhamento com o governo Lula, tem lançado parte de seus membros à própria sorte, especialmente os que integraram o governo anterior. Aí, na boa, depois tudo rolou, eu quero ver a confusão. Oposição pedirá prisão do Gonçalves Dias. Falsificação de documento. Tá ali, né? Vamos pedir a prisão por falsificação de documento e prevaricação. A iniciativa ocorre após a reportagem da Malu Gaspar apontar a falsificação de relatórios enviados à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional. Sobre a CPMI também. Hoje vai ter sessão, tá marcada pelo menos, lá na TV Câmara, né? Acho que deve ser transmitido. E diz o seguinte, né? Que discute o roteiro com foco em Gonçalves Dias, Anderson Torres e o André Fernandes. A relatora, Elisiane Gama, e eu espero que isso aqui seja verdade, planeja inaugurar as convocações com o General Dias. Se for logo o primeirão, vai dar bom, viu? Vai dar bom. Primeiro convocado o General Gonçalves Dias para ele poder explicar tudo o que aconteceu, essas mensagens, se chegaram, se não chegaram, etc, tudo mais. E depois o Anderson Torres, que era secretário de Segurança do Distrito Federal, no dia da invasão, e depredação das sedes dos três poderes. Por mais que a esquerda possa pintar a bordada da cambalhota, eu acho que o Anderson Torres, na boa mesmo, olhando tudo que aconteceu, ele estava de férias. Ele agendou as férias com antecedência, e tudo mais. Eu acho que dificilmente, assim, eles vão tentar encurralar tudo que é jeito, mas acho que não pode ser do jeito que a esquerda espera. Além disso, os integrantes também, né, da ala governista, eles planejam apresentar uma questão de ordem para impedir deputados, né, a participação no Colégio dos Deputados que estão sendo investigados pelo dia 8. Como, por exemplo, o André Fernandes, né, que fez aquela postagem no Twitter, etc, tudo mais. E para fechar essa questão do dia 8, e essa questão da ampliação do escopo de investigação, até que culminou no dia 8, a Elisiane Gama, que é a relatora, está montando o plano de trabalho, ela disse que tem dois objetivos: buscar os financiadores e identificar os autores intelectuais. Eu acho que ela devia ter pelo menos um terceiro objetivo, que é entender o papel do Estado do Distrito Federal, né? E o Estado brasileiro, né? A federação, no dia 8. Agiu os conformes, não agiu. Ainda mais depois dessas notas, né? A nota de ontem da Malu Gaspar. Acho que deveria fazer essa senadora pensar um pouquinho. Pensar com muito carinho em tudo que está acontecendo. Enfim, amanhã eu nem sei o que vai dar pra comentar. Tanto assunto. Se é oposição, né? É só jogar pedra. Tanta coisa pra jogar pedra, rapaz. Tanta coisa que você fica assim, rapaz. E não é porque você quer. É porque é atrapalhada atrás de atrapalhada. Atrapalhada atrás de atrapalhada. Tem algumas coisas acontecendo em torno de regulamentação das redes. Vai chegar o momento que a gente vai comentar, sem sombra de dúvida. Mas espero que possam, quem sabe amanhã já, junto com essa questão do MST. Mas creio que o dia hoje também promete. Por mais que no Senado deva a coisa andar mais ou menos nos conformes, acho que o clima de funeral da imprensa vai ficar grande hoje. Aquela passada de pano, uma tentativa aí de, sabe, fazer uma meia-culpa pro Lula. Acho que o dia hoje vai ser engraçado. Amanhã a gente vai saber, né? Vou mandar o vídeo do Lanvac lá no Telegram, foi o único vídeo que eu dei play no vídeo de hoje. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem o pé na descrição, tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, onde todas as questões do dia 8, como aconteceu, os movimentos, quem queria receber no início, quem não queria, etc, tudo mais. A demissão do General Dias vem agora, né, do Atlas de abril. Vai estar tudo isso, junto com as notas da Folha de São Paulo, etc, tudo mais. Mas enfim, tá lá, kimpai.com.br, e eu fico por aqui, compartilhe o vídeo, né? Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui!